Olá, tudo bom, pessoal? Vamos ao vídeo de hoje. Deus te separou para Ele. Santidade não é sobre perfeição, é sobre pertencimento. Você já parou para pensar que santidade não começa com uma lista de coisas que você não pode fazer? Santidade começa com uma pergunta muito mais profunda: a quem você pertence? Talvez você esteja tentando mudar, tentando abandonar velhos hábitos, tentando viver de uma maneira que agrade a Deus, mas hoje eu quero te lembrar de algo. Deus não chamou você para a santidade para que você conquistasse o amor dele. Ele chamou você porque já é dele. E quando entendemos isso, nossa maneira de viver começa a mudar. Deus te separou para Ele. A santidade sobre pertencimento. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Observe a ordem desse texto. Primeiro está escrito: aquele que os chamou. Depois vem: sejam santos. Isso é muito importante. Deus ele não está dizendo: se você for perfeito, vou te amar. Ele está dizendo: eu te chamei, você pertence a mim. Agora viva de uma maneira que reflita quem eu sou. Santidade não é uma tentativa desesperada de conquistar o amor de Deus. Santidade é uma resposta ao amor que Deus já demonstrou por nós. O que significa ser santo? Quando a Bíblia fala sobre santidade, existe a ideia de que é algo que foi separado, colocado à parte para um propósito. Ser santo não significa ser uma pessoa perfeita. Não significa nunca errar. Não significa viver distante de todos. Significa pertencer a Deus de uma maneira que transforma a nossa vida. É olhar para determinadas situações e dizer: eu poderia fazer isso, mas eu pertenço a Deus. É quando ninguém está olhando e você escolhe fazer o que agrada ao Senhor. É quando você poderia responder com ódio, mas escolhe o amor. E quando poderia seguir o mesmo caminho de antes, mas decide dizer: eu não sou mais guiado pelo que eu era. Eu pertenço a Cristo. Você foi comprado por um preço. Existe algo ainda mais profundo. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20, Paulo diz: vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que vocês receberam da parte de Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por bom preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Pare e pense nisso por alguns segundos. Vocês não são de vocês mesmos. Você foi comprado por um preço. Nós somos comprados por um preço. E qual foi esse preço? O sangue de Jesus Cristo lá na cruz. Por isso, santidade não é simplesmente seguir regras. É reconhecer o valor do sacrifício que foi feito por você. Quando entendemos o preço da cruz, começamos a perguntar: Senhor, como eu posso viver de uma maneira que honre aquilo que Tu fizeste por mim? Santidade é uma resposta à presença de Deus. Talvez você pense: eu preciso ser santo para Deus habitar em mim? Mas o texto nos mostra justamente o contrário. O Espírito Santo habita em nós. A santidade não é uma tentativa de fazer Deus se aproximar. É uma resposta porque Deus já se aproximou. Ele já te chamou. Ele já te mostrou amor. Ele já enviou Cristo. Ele já pagou o preço. E agora você começa a viver de maneira diferente porque existe
uma presença dentro de você que transforma tudo. Deus está te chamando para uma vida diferente. Talvez hoje você esteja lutando contra algo. Talvez exista um hábito que você precisa abandonar. Talvez existam pensamentos que você precisa entregar a Deus. Mas existe uma amizade, um comportamento, uma escolha que está afastando você da vontade do Senhor. Não olhe isso apenas como: eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer isso. Olhe como: eu pertenço a Deus, por isso quero escolher aquilo que agrada a Deus. Essa mudança de perspectiva faz toda a diferença. Você não está simplesmente deixando algo para trás. Você está escolhendo viver de acordo com a identidade que Deus colocou em você. Hoje, antes de pensar somente nas regras que você precisa seguir, lembre-se de que quem te chamou. Antes de pensar no que você precisa abandonar, lembre-se de quem te amou. Antes de olhar para os seus erros, olhe para a cruz. E antes de pensar: eu não sou bom o suficiente, lembre-se, Deus te separou para Ele. Isso não significa que você nunca vai errar. Significa que quando você cair, você pode voltar. Quando errar, pode se arrepender. Quando estiver fraco, pode buscar força em Deus. Porque santidade não é sobre nunca cair. É sobre pertencer a Deus e continuar caminhando com Ele. Talvez o mundo tente dizer quem você deve ser. Talvez pessoas tenham colocado rótulos sobre você. Talvez você mesmo tenha começado a acreditar que não é capaz de mudar. Mas hoje Deus te lembra: você pertence a Ele. Você foi chamado, você foi chamada, você foi separado, você foi separada, você foi comprado, você foi comprada por um preço. E existe um propósito nas nossas vidas. Então, a partir de hoje, não viva apenas tentando evitar o pecado. Viva procurando se parecer cada vez mais com aquele que te chamou. Que a sua vida seja uma resposta ao amor de Deus. Que suas palavras glorifiquem a Deus. Que suas escolhas glorifiquem a Deus. Que seu corpo venha glorificar a Deus. Que seus pensamentos glorifiquem a Deus. E que as pessoas possam olhar para você e perceber: existe algo diferente nessa pessoa. Porque quando pertencemos verdadeiramente a Deus, a nossa maneira de viver começa a revelar a quem nós pertencemos. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu pertenço a Deus. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa lembrar que foi separado para um propósito maior. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e acompanhe as próximas mensagens. Que Deus abençoe sua vida e que você nunca se esqueça: você não foi chamado apenas para existir. Você foi separado para Deus. Um grande abraço.